Chega de pagar tantos impostos, além daqueles que somos obrigados a pagar por conta de termos um carro, de termos uma casa, de termos aplicações, investimentos, negócios, transporte. Tudo é taxado através de um imposto. Para que se render ao ITCMD como nos rendemos a todos os demais impostos? Chega de ficar parado no tempo e não entender que temos opções de lidar com o nosso patrimônio. A holding familiar está aí. Estamos tendo inúmeros vídeos que trazem constantemente informações a respeito desse sistema de planejamento patrimonial. Há algumas formas de transmissão do patrimônio dos patriarcas para os filhos, herdeiros ou beneficiários. Estas formas que estamos acostumados a ouvir vieram lá de trás dos nossos pais, vindo falar o que farão com os bens quando eles não mais estiverem entre nós. Ora, não é preciso esperar até o momento que eles não mais estejam entre nós para que seja decidido o que fazer com esses bens. É possível, através de um sistema de planejamento, você desenhar exatamente o que você quer. Nós estamos acostumados a ouvir, a ver, mas tem gente que não sai do lugar. Exemplo, testamento. Quanto mais vamos precisar ver e ouvir que o testamento, a declaração de última vontade, entre aspas, não foi respeitada. Inúmeros exemplos demonstram isso, públicos ou não. Puxem na internet qual testamento não foi respeitado. Te dou de exemplo. Augusto Liberato, Aguinaldo Timóteo. Temos um exemplo recente, Pelé. Será que vai ser respeitado? Está aí para vocês poderem ver e entender que o testamento é um documento passado, facilmente impugnado. Para que se render a esse tipo de planejamento, se temos casos que demonstram que ele não funciona? A outra forma de transmissão desse patrimônio é a doação. Eu já mostrei em outros vídeos que a doação faz com que você perca a propriedade do bem. Você tem o uso e o gozo daquela propriedade, pode morar até o último dia da sua vida. Mas, se você quiser colocá-la num negócio, esquece. Você não mais tem a liberdade de direito de propriedade sobre aquele bem. Ah, ok, mas você doou para o seu filho. Tudo bem que você doou para o seu filho e você conhece o seu filho na palma da sua mão. Você sabe quão bom ele é. Mas pode ser que no momento que você mais precise, ele esteja passando uma crise em seu casamento. Aí não é só a posição do seu filho que vale, mas sim da esposa dele, a qual já está numa crise, seja ela financeira ou marital, ela facilmente não irá assinar. Então, a doação é um sistema de planejamento patrimonial? Sim, é. Porém, ela não deve ser empregada em todos os casos. Há necessidade de se conversar com um profissional para que este o oriente de qual a melhor forma de planejamento deve ser adotada. A doação? Perfeito. Contudo, saiba que você perderá o livre direito de dispor desse bem quando você bem entender. A outra forma de transmissão do patrimônio é através do inventário. Altos custos, você perde entre 12% a 20% do seu patrimônio de taxas, impostos, honorários, custas, despesas cartorárias, despachantes, certidões. Compute este valor sobre o valor do patrimônio que seu pai lhe deixou. Prepare-se para pagar estas altas despesas entre o dia do falecimento, o início do luto e o 60º dia posterior ao falecimento dos seus patriarcas. São em 60 dias que você precisará desse valor, de 12% a 20% do valor dos seus bens, para pagar ao Estado
as despesas do cartório, as despesas de advogado, as despesas de quem for. Dentro daquela caixa preta existe um redemoinho que sugará todos os seus bens para que você então os venda, desfaça do patrimônio que seu pai, de forma suada, lutou para consegui-los, e você, por não saber o quanto custa, irá colocá-los ralo abaixo. Você acha mesmo justo vender aquele bem que o seu pai, com tanto esforço, conquistou? E você dispensar aquele patrimônio para pagar a despesa do Estado? E aí você tinha um bem que valia 500 mil, teve que vender rápido por 400 mil, pagou mais 20% sobre aqueles 500 mil, porque o valor é sobre os 500 mil, perdeu mais 100 mil de imposto e vai ter em sua mão 300 mil reais num bem que valia 500. Você não mora mais nem no mesmo bairro que você cresceu. Olha o tamanho do prejuízo, olha o tamanho do rombo que o inventário vai causar na sua vida. Não há necessidade de esperar o falecimento dos seus pais para realizar o seu planejamento patrimonial. Aqui não falamos de sucessão, pois não faremos a sucessão dos bens em vida, e nem pós-morte, porque simplesmente nós programaremos a sucessão. Programaremos a distribuição desses bens para quem os seus pais bem desejarem. Então você que está vendo esse vídeo, que está ouvindo o que eu estou falando, vá se inteirar sobre o assunto. Holding familiar. O que é? Simplesmente você imagine um cofre em que você coloca seus bens dentro daquele cofre e eles ficam lá protegidos de qualquer problema futuro que você possa vir a ter. Além disto, além de protegê-los de problemas futuros, você planeja como você irá querer que estes bens vão parar nas mãos dos seus filhos. Você só planeja. Aí você pega, coloca todo esse planejamento dentro de um cofre imaginário, é claro. Não temos aqui testamento, não temos aqui a doação. Temos o planejamento. Fecha o cofre, tranca o cofre, digita a senha e guarda no seu bolso. Esta senha e esta chave só serão transmitidos aos seus filhos quando você falecer. Programamos de uma forma que seus filhos só herdarão os seus bens quando você não mais estiver aqui. Será no momento que eles mais precisarão da sua força, da sua consciência, da sua inteligência, pois você terá criado um sistema em que eles não terão a necessidade de vender aqueles bens para pagar impostos, taxas, honorários, contribuições e tudo mais. Você fará com que este patrimônio que você tão arduamente conseguiu conquistar fosse transmitido aos seus filhos de uma forma limpa, cristalina, transparente, legal, aos olhos da Receita Federal, da Fazenda Nacional, da Prefeitura, da Junta Comercial. Todos os órgãos estarão de olhos abertos. Portanto, não é um procedimento ilícito. É um procedimento totalmente lícito, permitido pela lei desde 1976. Só que pouca gente conhece, porque ainda está amarrado naquela história do passado, que foi contado para você sobre o inventário, o que fazer com os bens depois que o inventário chegar. Se você quer saber mais sobre esse sistema de holding familiar, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo. É sobre uma sessão expressa de viabilidade. Esta sessão expressa de viabilidade, ela fará com que eu entenda a sua situação e então lhe dê a orientação necessária para que você tome as melhores medidas para prevenir e garantir o futuro dos seus filhos. Porque eles somente terão acesso a esses bens quando você não mais estiver entre nós. Então, será naquele momento
em que eles estarão vulneráveis. Pense nisso, pense nos seus filhos.